Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, faremos um estudo sobre o nome do nosso Salvador, Jesus. Espero que gostem, se inscrevam para não perder os novos vídeos. Nova luz sobre o nome do Altíssimo. Recentemente, um grupo de irmãos de uma certa congregação foram surpreendidos com uma nova luz sobre o nome do nosso Salvador. De acordo com essa nova luz, não devemos mais usar o nome Jesus, mas sim a forma original em hebraico, Yeshua, ou ainda, Yehoshua. Eles argumentam que a forma latina Jesus ou Jesus é resultado de muitas adulterações de Jerônimo da Vulgata. Jerônimo teria feito uma espécie de combinação de nomes da mitologia pagã. O nome Jesus seria a combinação do J de Júpiter e Jesus, um dos deuses da mitologia celta. Outro argumento é que o nome Jesus, em sua forma latina Jesus, quando separado Jesus, traduzindo separadamente em hebraico teríamos uma blasfêmia. Em hebraico, Ie significa Deus e Sus é cavalo, assim, ficaria algo como Deus cavalo. E, segundo eles, quando dizemos o nome Jesus estaríamos cumprindo a profecia de Isaías 52:5. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Impactos desta nova luz na congregação. O primeiro impacto prático da nova luz foi sentido no término de cada oração. Os irmãos não mais terminavam suas orações dizendo em nome de Jesus, mas sim em nome de Cristo ou em nome do Salvador. O segundo impacto foi sentido na área da música. No momento da escolha dos hinos, os que mencionavam o nome Jesus eram evitados, ou, então, trocados pelas formas antigas. O terceiro e grande impacto desta nova luz seria inevitavelmente imprimir uma nova Bíblia substituindo esta adulteração de Jerônimo pelo nome original em hebraico do Salvador. O argumento mitológico e o Deus cavalo. Primeiro, há pouco registro na literatura da mitologia sobre o Deus celta Jesus, e não há qualquer evidência de que ele fosse conhecido no Império Romano. Os deuses mais conhecidos eram os deuses da mitologia grega e romana, não os da mitologia celta. Segundo, porque o J significa Júpiter. Porque não Juno, filha de Saturno e irmã de Júpiter. Porque o J não é de Jumata, deus da mitologia fino-húngara, que era o deus do céu e do trovão. Enfim, porque o J de Jesus é o mesmo J de Júpiter e não das outras dezenas ou centenas de personagens e deuses mitológicos que começam com a letra J. Outra questão relevante, por que dissociar a letra J da letra E? Por que usar na composição do nome Jesus um deus desconhecido dos romanos, Jesus? Terceiro, a lista de deuses e personagens mitológicos é imensa. Dada qualquer sílaba, não é difícil encontrar personagens da mitologia cujo nome inicia com esta sílaba. Vamos citar alguns exemplos compondo alguns nomes próprios através da primeira sílaba do nome de alguns deuses e personagens mitológicos. O nome Mário, poderíamos dividi-lo em Mar, ou seja, Marte, deus romano da guerra, e também Io, ou seja, a sacerdotisa de Juno chamada Io. O nome Keli, quebramos em duas partes, Kel, de Kelpie, espírito dos rios na mitologia escocesa junto com Li de Licasto, cruel filho de Marte que vivia na Líbia. Maria, dividida em duas partes, Mar, de Marduk, deus supremo de Babilônia, com Ria, uma das filhas de Atlas, Luís, Lu de Lúcifer, estrela matutina, filha de Júpiter, com Is, de Ísis, deusa egípcia, esposa de Osíris. Silvia, Sil, de Silvano, filho de Saturno, deus das florestas, com Via, de Viales, divindade que presidia as estradas. Nelson, Nel, de Neleo, filho de Netuno, com Sun, de Sono, filho de Erebo que habita numa sombria caverna rodeado de sonhos, que são divindades infernais com asas de morcego. Perceba que há inúmeras possibilidades de compor nomes próprios usando a primeira sílaba de deuses e personagens mitológicos. Mas quando tentamos encontrar uma combinação para o nome Jesus, encontramos problemas na segunda sílaba Sus, pois não há nenhum deus ou personagem mitológico que comece com Sus. Portanto, alegar que a intenção de Jerônimo ao denominar o Salvador de Jesus era compor o nome de Júpiter e Jesus não parece ter qualquer fundamento histórico ou lógico. Da mesma forma,
Dividir a palavra Jesus em duas partes e traduzir cada parte para o hebraico a fim de dar um significado novo à palavra é um artifício sem qualquer fundamento e não prova absolutamente nada. Uma palavra pode ter vários significados em um idioma. Manga, por exemplo, pode significar a fruta produzida pela mangueira e a parte da camisa que cobre os braços. Mas, manga, em outros idiomas tem, obviamente, outros significados. Em japonês, por exemplo, manga pronuncia-se mangá, é revista em quadrinhos, que chamamos de gibi. Poderíamos brincar com alguns nomes dividindo-os em duas partes e traduzindo cada parte para algum outro idioma. Podemos dividir o nome Selma e traduzir cada parte para o inglês. Sell significa vender, escreve-se seu, pronuncia-se cell. E ma é uma forma arcaica na língua inglesa de se referir à mãe. Teríamos, então, o estranho significado de mãe à venda, por exemplo. Vamos tomar o nome Nilson e dividi-lo em duas partes. New significa novo em inglês, escreve-se new e pronuncia-se new, mas son significa filho em inglês. Nilson significaria, então, novo filho ou um filho mais novo. Se fôssemos levar a sério tal manipulação das palavras, jamais comeríamos maionese Hellmann's, pois hell, em inglês, significa inferno e man, significa homem. Então a palavra Hellmann's poderia ser compreendida como homens do inferno. Basta ter criatividade, tempo e conhecer alguma língua estrangeira para conseguir outros exemplos absurdos. Foi desta forma que tomaram o nome de Jesus em latim, Jesus. Dividiram-no em duas partes, e mais sus, e traduziram cada parte para um outro idioma, o hebraico, e a partir de então afirmaram que Jesus significa Deus cavalo. No mínimo, uma brincadeira de muito mau gosto. Agora que já refutamos estes argumentos e vimos o esclarecimento desse assunto, vamos nos aprofundar nos estudos sobre qual é a forma correta de se traduzir o nome do Salvador na parte 2 deste vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos.